Ao entrar no mosteiro São Bento e se deparar com os seus tons chocres internos e a predominância da madeira como caráter decorativo, poderia-se chegar à conclusão de que o espaço é, contrário às igrejas tradicionais, escuro, e resumir talvez a importância do mosteiro a tal característica diferenciadora sobre as outras. Mas a verdade é que isso só conta parte da história deste lugar decisivo para a trajetória de São Paulo, que viu a aclamação de um rei, recebeu canhões na mais brutal guerra urbana do Brasil e ainda assim permaneceria até hoje como um dos últimos remanescentes no mundo de um estilo arquitetônico importado do velho continente que ela seria em grande parte perdido por os danos ocasionados pela Segunda Guerra Mundial, o estilo Beuron. Filho de um marceneiro que trabalhava em igrejas neogóticas, nasce em 1832 na cidade de Hagerloch Peter Lance, que desde criança, pelo trabalho do seu pai, viu-se envolvido com trabalhos arquitetônicos que eventualmente levou a estudar belas artes na faculdade de Munique. Lá conhece a arte medieval do Giotto e eventualmente fica interessado pelas artes egípcias, gregas, romanas e bizantinas, entendendo estas como artes mais sagradas, visto que o conhecimento dos seus artistas estavam, cronologicamente falando, mais próximos de Deus. Na visão de Peter, quem então decidiria mudar seu nome para Desiderius, as pinturas estavam muito carregadas de cores e detalhes. Tinham virado seu foco na ostentação da obra e do artista e, portanto, perdido seu objetivo inicial. É então que começa a esboçar uma contestação à norma, com personagens cujos traços retos nos lembram mais as obras medievais do que as pinturas que estavam sendo realizadas no momento, sem maior expressão de profundidade e com uso de cores básicas como amarelo ou dourado, vermelho, azul e tons marrons. Outro motivo característico do seu estilo é a presença das palmeiras, ou mais especificamente tamareiras, que ele vira nas suas viagens ao Egito. Ter em 1869 o seu primeiro trabalho realizado especificamente na capela de São Mauro no mosteiro de Beuron, e com isso é criado um estilo artístico. Nesse mosteiro, também beneditino, seria introduzido também o nesse momento quase esquecido canto gregoriano. O seu estilo atraiu diversos seguidores, dentre os quais o mais relevante seria o holandês Adalbert Grasner, quem ajudaria nos trabalhos da pintura da abadia St. Gabriel de Praga em 1895 e também na cripta do Monte Cassino em 1913, cuja obra é decisiva para a divulgação do estilo. No mesmo ano, visitada pelo Heinrich Kruse, melhor conhecido como Miguel Kruse, que seria o abade de São Paulo desde o ano de 1900, e quem teria encarregado uma reforma neorromânica para o Mosteiro de São Bento, finalizada em 1911, com o também alemão Richard Bendel. Este fica maravilhado com o estilo da cripta e decide que é adequado para a nova estrutura paulistana. É dessa forma que artistas como Grasner e eventualmente Van Emelen partem para São Paulo, para os trabalhos internos do mosteiro. O Mosteiro de São Bento possui grandes paralelismos com os trabalhos dos artistas nos seus destinos anteriores, como a imagem de São Bento, a Santa Escolástica e o Espírito Santo, e os trabalhos da capela do Santíssimo Sacramento que lembram os trabalhos efetuados no Monte Cassino. Trouxeram para o mesmo o horror vacui, ou horror ao vazio, que é caracterizado basicamente por colocar detalhes em cada um dos espaços, não deixando nenhum lugar vazio, e o uso de aduelas cromáticas nos arcos, característico da arquitetura muçulmana e bizantina. O estilo, apesar de não ser tão bem sucedido na área eclesiástica, influenciou enormemente no Art Nouveau, Déco e o Klimt, que viu no dourado e bidimensionalidade do estilo Beuron a beleza e influência para suas próprias obras. E nós, em São Paulo, podemos ter no nosso solo um grande expoente dessa história. O mosteiro está cheio de curiosidades. É inicialmente construído em 1600. Em 1641 recebeu Amador Bueno fugindo dos castelhanos que queriam proclamá-lo rei de São Paulo, que ele recusou. Recebe em 1650 financiamento de Fernão Dias para reformar o prédio, em troca de ter seus restos mortais na Capela Mor, onde permanecem até hoje. E na mesma área temos, suspensas no ar, esculturas barrocas que datam dessa mesma reforma do século XVII. Não deixem de visitar.